Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um episódio do quadro Ponto de Vista do Jornal Correio do Lago, apresentado por mim, Rafael Lima, com assuntos muito interessantes, como é o caso de hoje. Nós temos mais uma vez aqui a professora Clementina e hoje ela vai falar sobre Aura Master, uma terapia super interessante que ela vai nos contar, nos apresentar, inclusive, né? Porque até para mim é uma novidade. E de antemão eu já falo, eu participei e no final eu vou dar o meu relato, viu? Professora, muito bem-vinda mais uma vez ao Jornal Correio do Lago. E vamos lá, a pessoa já te conhece, a gente estava aqui no final de semana retrasado, né? Estava a senhora e o seu marido. Mas faça uma breve apresentação mais uma vez. Ok, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Me sinto honrada de estar aqui de volta, porque não faz parte do meu mundo tudo isso, né? E de repente eu caí aqui de novo, né? Mas tudo bem. Então, eu sou a professora Clementina Marqueto, sou filha de Santa Helena de tantos anos, né? Desde 62 que eu moro em Santa Helena. É muito tempo. Sempre vivi aqui, a minha infância, a minha vida profissional e tudo aconteceu aqui, Tudo né? aqui, né? Muito Tudo aqui. conhecida na comunidade, inclusive. Eu falo sempre que eu respiro Santa Helena. Acho que fui adotada, já falei esses dias, né? Que Sim. eu acho que eu fui adotada pela Santa, né? Porque não é possível. Tanto que na outra entrevista a senhora comentou que a família da senhora seguiu adiante e a senhora Todo ficou em mundo Santa foi Helena. embora e eu fiquei aqui. Foi embora a outro estado, né? Sim. Dona Clementina, então agora a gente vai falar sobre a Aura Master. Antes de começar a falar sobre ela, eu quero saber como que a senhora encontrou essa terapia. Bom, não é difícil de falar porque, assim, com palavras simples e rápidas, quando eu comecei a perceber de que eu já estava chegando no momento de eu parar de fazer uma nova caminhada. Eu já havia começado, eu sempre fui de estudar e ler, sempre gostei muito disso. E nesse ponto, a gente sempre vinha procurando coisas nos meios, né, nos meios sociais e tal, e busca, mas não se encontra muita coisa. Aí eu fui para uma outra linha, falei, não, eu tenho que procurar coisa melhor do que a mídia está mostrando, né? E daí eu acabei encontrando, por um momento, terapias. Mas o que que é isso? Porque eu nunca trabalhei. Claro que a gente sabia o que que é terapia, né? Mas como eu saí trabalhando isso? Enfim, foi coisa assim que daí eu comecei a assistir e vendo através de vídeos, no Instagram também. Não, nunca fui muito de seguir Uhum. essas, essa tecnologia, né? De ir lá buscando e tal. Mas no busca-busca a gente acabou encontrando. Quando eu me deparei com tantas leituras já que a gente havia feito e a gente sempre continua fazendo isso, eu visualizei o autor do Aura Master, o Bruno Gimenez e a Patrícia Cândido, através da fitoenergética, que eu já vinha lendo há muito tempo. Desde 2013 eu já seguia eles com a fitoenergética, que me chamou muita atenção por ser uma técnica diferente. E de repente eles entram, em 2018, o Aura Master nasceu. Ele é tão novo que ele é criança ainda. 2018 ele surgiu e foi lançado então o manual, esse manual aqui, né? Aura Master. Aura Master. Aí ative a cura automática da sua aura. E isso veio até na primeira turma que foi lançado. Eu quis entrar, mas eu fiquei na dúvida. Eu falei, putz, mas o que que é isso, né? Tem que ler um pouquinho mais, tem que aprender um pouquinho mais a respeito. Não entrei na primeira turma. Segui todas as aulas que tinha, todos os apresentação que eles fizeram. Na segunda turma eu não aguentei, a mão coçou e eu tive que fazer. Teve que entrar. Eu entrei no curso e de lá para cá eu não parei. Não saiu mais. Não. Desde 2018 ou daí foi? 2018 eu já seguia. Já seguia, né? Já seguia. 2019 eu já tinha curso. Já tinha o curso. Já tinha o curso. Aí eu fui a primeiro contato e tal. 2019 eu já fazia atendimentos. Já fazia Já atendimento. fazia atendimentos.
foi onde eu comecei, né? Que daí a gente só estava em casa. Que foi 2019, 2020 foi Pandemia, né? o ano da pandemia. E nesse ano da pandemia foi onde a gente se debruçou de corpo e alma em cima disso. Trabalhei muito, muito, inclusive em pessoas que estavam com problemas, né? Que já tinham contraído. A gente trabalhou muito para ajudar no auxílio da recuperação. Uhum. Inclusive eu também fui presenteada com o Covid, né? Com o Covid? Eu passei o Covid, mas isso já no fim, já era 2022, terminando 22, foi julho 23. Foi no final, já estava No final da pandemia. não tinha mais tanto, né? Já Aham. estava assim, mais acalmando, mas eu acabei contraindo. E aconteceu, inclusive, que eu levei junto. Levei o manual junto comigo no hospital e eu trabalhava comigo lá dentro. Dentro do hospital. Lá dentro do hospital. Ou seja, você se autoatendia? Eu me autoatendia, porque ele dá essa oportunidade, Aham. né? Então, eu já trabalhei comigo lá dentro do hospital, eu trabalhava comigo. Tem um fluxo rapidinho e eu me aplicava, assim, nos intervalos entre uma entrada e outra das enfermeiras e médicos, né? Eu me auto-aplicava. À noite, que estava mais sossegado, deixava só a luzinha acesa na minha cama e me aplicava as mais longas também, né? E é bem tranquilo, porque a energia que dá na gente é muito forte. Realmente. Ele dá, assim, uma energização muito, Uma muito clara bacana. evidência, né? Instantânea, praticamente. É muito rápido. Agora, falando, então, o que é a Aura Master? O Aura Master, ele é uma tecnologia avançada, rápida, e ela não tem demoras para atingir o corpo físico, mental, espiritual, emocional do ser. Ela é muito rápida. Até eu acho que eu posso ler aqui, Sim, por favor. para não fazer invenção de palavras, né? De acordo com a técnica. Ela diz assim, que o Aura Master é uma técnica terapêutica de ação rápida que ativa os poderes ocultos da autocura, realizando mudanças no seu estado emocional, mental e espiritual. Por que que eu vejo assim até uma necessidade de ler o que está escrito e não você falar, porque de repente na fala você cria palavras no meio, parecidas, sinônimas, mas nem sempre dá o mesmo sentido. Então o Aura Master, ele é isso daí. E ela é uma tecnologia porque é muito rápida. Tanto que problemas, seja lá de caráter emocional. E por que ajuda no físico? Porque o físico, ele sofre quando o nosso emocional está sofrido. Quando nós temos o nosso mental que está doente. Quando nós estamos com o nosso espiritual muito baixo. Né, que não está alcançando, o nosso físico padece. Uma coisa puxa a outra. É uma coisa puxa a outra. Isso aqui é uma corrente. Então, cada anelzinho, um faz parte do outro e forma uma corrente, né? De repente forma o que nós sentimos aí do que é realmente uma corrente, né? E com isso, o que faz o Aura Master? Ele limpa. Ele traz para fora, ele vai lá no fundo da raiz do problema e acaba despertando e trazendo para fora. Isso de forma rápida e instantânea. Rápida e instantânea, tanto que... Qual é o maior mal do século? Da que nós estamos vivendo hoje? Seria a depressão? A depressão é um bom exemplo. A ansiedade, né? Que vem junto, né, no pacote. Vem tudo num pacote só. Mas a depressão, por exemplo, onde nós temos como a vilã de tantas perdas, né? Tantas perdas humanas devido à depressão. E muitos dizem que a depressão não tem cura, não tem como. Estar com depressão é tomar medicamento o resto da vida. A gente ouve muito isso, né? E aqui a gente fala, não é bem assim. A gente sabe de que, hoje eu digo, eu sei, e eu falo com muita propriedade, dizendo de que o Aura Master,
ajuda a pessoa a sair de uma depressão profunda em questão de 30 minutos. Isso é algo inédito, né? Tem algo gente novo. que não acredita, acha que tudo isso é uma baboseira, isso não é verdade, porque isso, porque aquilo. Gente, é coisa mais certa que tem, porque a gente já fez isso nesses 6 anos que eu trabalho. Eu já tirei muitas pessoas da depressão. Tem um caso que eu acho que até eu posso contar aqui no meio, Por favor. antecipar um pouquinho. Foi de uma menina. Eu digo menina porque ela se escondia. Eu já conhecia ela assim, mas eu trabalhei com ela porque eu tinha um propósito lá no começo, tem até hoje esse propósito. Natal e Páscoa, eu tinha um propósito de ajudar uma pessoa que estaria necessitada. Foi um propósito meu, e eu fiz isso com assim, eu sempre faço com muito carinho tudo isso. E eu conheci essa menina lá de Foz do Iguaçu. Tá, tudo bem. Essa menina de Foz do Iguaçu, de repente, eu falei, meu Deus, quem é que eu vou trabalhar esse ano? Foi no Natal. Liguei para ela, tinha o contato dela, pedi se ela aceitava. Eu não enxergava ela. Eu enxergava como se fosse essa cortina preta aqui, o visor dela Da câmera. da câmera dela, do celular que ela mandava, né? Não enxergava, era só aquele quadro escuro. Daí eu falei, mas cadê você? Onde que você está? Eu falei, eu não ligo a luz. Eu falei, se você não ligar, eu não te enxergo. Eu queria ver o seu rostinho e tal, né? Comecei a trabalhar com ela dessa forma. No primeiro momento, primeiro contato, né? Daí eu falei do meu propósito e perguntei se ela queria, se ela aceitaria ajuda. Ela pensou. Eu falei, liga a luz, ou vem pro claro, né? Vem pela janela, né? Me mostra o seu rosto. Aí ela ligou uma luz bem penumbra. Ela falou, eu aceito. Eu aceito. Por incrível que pareça. Eu trabalhei uma sessão com ela. Falei, pode ser agora? Estou disposta a te ajudar agora, nesse momento. Vou renunciar a tudo que eu tenho de fazer, vou te ajudar agora, se você quiser. Ela respirou fundo, aceito. Eu falei, então, liga a luz, porque eu quero ver você enquanto eu trabalho. Pode ser? Não vou ligar a luz. Falei, então, tudo bem. Continua no escuro. Mas você vai fazer... Você está me enxergando? Sim. Então, você vai fazer tudo o que eu estou fazendo, você faz também. Mas eu queria ver você fazer. Que tal você ligar a luz só um pouquinho e ficar mais ou menos clara para mim poder ver o movimento que você faz, o movimento que eu faço, você fazer também. Ela aceitou. Nós terminamos de fazer a sessão, ela foi na janela, abriu a janela, ligou as luzes, respirou fundo e falei, meu Deus, segundo ela, o que eu estava fazendo aqui nesse quarto? Olha só que impressionante. 30 minutos, 35 minutos de toda a fala que nós tivemos, né? Ela saiu da depressão assim profunda e foi até a janela. Porque as pessoas se escondem, né? Quando elas estão se isolam. elas se isolam do mundo, né? E aí, para confirmar tudo isso, quando foi no Natal, ela veio com a irmã dela e umas amigas. Elas foram lá em casa. Olha só, foram te visitar. Passaram o dia inteiro lá em casa. Que bacana. Inclusive, a mãe dela foi junto em agradecimento. Foi junto e passaram o Natal conosco. Olha só, passaram o Natal. Passaram o Natal. Coisa que eu não conhecia a família dela. Só a irmã dela, que é minha nora, a irmã dela, né? Uhum. E daí foi a família inteira. Que legal. Até hoje, nunca mais a menina nunca mais tomou medicamento para depressão. Olha só, isso é incrível, hein? Depressão profunda. Ela estava nessa cortina sua aqui no quarto, Olha só. o ambiente dela. Totalmente escondida, isolada. Então eu acho que isso daqui já conta tudo, né? Isso aí já dá um... E assim, esse teu relato é algo muito forte, né? Eu tenho certeza que tem muita gente que está nos assistindo ou que conhece alguém
que está nessa situação, né? E isso pode ser uma luz no fim do túnel para essa pessoa. E hoje eu falo que é por isso que eu falo com muita propriedade. Inclusive, a mãe dela, quando chegou lá em casa, ela fala assim: você tirou a minha filha. Eu sentia que ela estava perdida, porque eu não sabia mais o que fazer. Ela já tinha internado várias vezes, e cada vez... E o que acontecia? Ela tomava medicamento, e esse medicamento que ela tomava deixava ela cada vez mais sonolenta. Daí ela não incomodava ninguém, mas ela ficava dia Ou e seja, ela noite estava no quarto. dopada. Dopada. Não que estivesse fazendo efeito, mas... Ela ficava dormindo, então ela não incomodava, porque ela dormia, mas não se alimentava. E daí a falta da alimentação gera doença. Claro que tem coisas técnicas e tal, que tem tanta gente entendida dentro disso, né? Sim. Que não aceita. Mas ela o Aura Master é isso, é essa simplicidade. Então ele não vai na raiz daquilo que vem lá, porque os cientistas falaram que não sei o que, aquela ladainha toda. Uhum. Então ela vai para onde? Pelo lado mais simples da vida, trazendo a pessoa a viver e se alinhar na vida por conta. Por conta. Por conta, andando com as próprias pernas. Inclusive, como nós havíamos conversado antes, a pessoa sequer precisa relatar os problemas dela para você. É isso. Não precisa falar nada. Se ela não quiser, ela não precisa falar nada. Não tem necessidade, porque a gente não está tratando, a gente não está para bibliotar a vida de ninguém. O problema é de cada um. Então, eu vou tratar a pessoa pelo que ela tem e não pelo que eu preciso saber. Eu sei da técnica. Agora, eu não preciso saber de você, Rafael, o que você está passando dentro da sua casa ou dentro da... Ou seja, não saber não muda em nada o resultado Não da muda terapia. completamente em nada. Mas se a pessoa, se ela quiser falar para você, quiser conversar, porque muitas dessas situações as pessoas precisam conversar. Ela pode normalmente, ela vai conversar com você normalmente, vai falar tudo. É isso. Tranquilamente pode falar, até porque a gente se prepara como terapeuta, né? Sim. Então, dentro da terapia, o terapeuta está para ouvir. Ouvir, mas não opinar tanto. E nem fazer um jornal de tudo aquilo que está sentindo. E o nosso objetivo, ele é não ficar esbibliotando a vida de ninguém, porque não nos interessa. Então, para nós, se a pessoa quer contar, quer falar por um desabafo, a gente para ouvir, que a gente tem até a obrigação de ouvir. De acolher, né? De ouvir. acolher, é o acolhimento que se faz. Agora, ficar assim, e daí? E o que mais? E o que mais? Gastou a ponta do lápis, gastou a tinta da caneta, tentando escrever e ainda tem que ficar pedindo. Não tem essa necessidade. Então, ela é muito leve. Inclusive, pessoas que vêm nos procurar, eles não querem falar. Não se preocupe, não precisa falar, eu não preciso saber de nada. Eu só quero saber o que mais te incomoda agora. Qual é a dor maior que você sente? É só uma pinceladinha assim. Eu me sinto que eu não posso... Eu não gosto de pessoas. Não gosto de pessoas. Tá, você já parou para pensar por que não gosta de pessoas? Não sei dizer, mas eu não quero conversa. Aí você já vai tirar a conclusão do que, se a pessoa não quer conversar com ninguém, não gosta de conversa, a gente já está preparado para entender o que a pessoa tem. Uhum. E é dentro disso que a gente vai trabalhar, forma o combo e trabalha. E a pessoa simplesmente diz assim: por que eu sofri tanto? Por que eu passei tanto tempo com esses problemas sem saber o porquê? Imediatamente após... Imediata. Tem casos, já teve casos dentro de todo esse tempo que eu estou trabalhando, que pessoas vamos dizer assim, um outro caso que judia muito as pessoas. Pessoas que perdem um ente querido. A dor do luto. Então. A dor do luto. Elas não conseguem se soltar, elas não conseguem esquecer. E já aconteceu da gente trabalhar não foi com uma, nem duas e nem meia dúzia, foi muito mais de pessoas assim. Muitas pessoas a gente trabalhou. Que já estavam com a dor do luto há 2, 3, 4 anos.
A última pessoa que eu trabalhei, ela estava com 5 anos Meu Deus. com a dor do luto. E ela não conseguia viver em paz, ela não conseguia dormir, ela vivia com a presença da pessoa falecida aí sempre. E essa é mais rápida ainda. Ah, é? Essa pessoa, essa e muitas outras, em questão de, chegando na metade da sessão, a pessoa dizer, respirar fundo e dizer, não está mais comigo. Olha só. Já foi. Já foi. Na metade da sessão. Então, Na vocês estão metade da sessão. você tem 30 minutos, vocês estão Com 18, 15, 18, 12 minutos, tem pessoas que já começam a se libertar. Claro que depois tem que fazer um tratamento, fazer uma continuidade. continuidade, quer dizer, tudo que molha para lavar, tem que esperar secar, né? Sim. Então, a gente faz a primeira lavada, e daí tem que dar uma continuidade, fazer tudo, seguir os passos necessários, né? Uhum. E faz um pequeno tratamento e continua a vida normal. Ela deve ter algum relato interessante da dor do luto aí. Tem. Conta pra gente. Tem pessoas que, olha, eu vou pegar uma pessoa bem de longe, daí ela falou assim, eu não consigo esquecer essa pessoa nunca. Ela era tudo para mim. E ela vivia, não tinha como, era nós e nós, usando os termos que ela usava, né? Era nós e nós, e a gente vivia assim, a gente construiu uma vida, a gente fez o que tinha que ser feito, numa vida inteira, construímos uma vida, e de repente ele parte, foi assim, rápido, sem doença, sem nada, não estava doente, e de repente partiu. E quem diz que esquece? Diz ela, não tem como esquecer. Ele foi como se fosse uma pessoa, ele foi roubado de mim. E ela não aceitava. Não aceitava por estar sozinha e achando que algo errado teria acontecido. E não adiantava falar, porque não são palavras. Daí eu pedi se ela estava disposta a libertar, deixar que ele fosse realmente. E nós estamos nesse mundo aqui, nós estamos nesse corpo, mas ele não nos pertence, né? Então, não vamos entrar em mérito de ficar falando sobre isso, né? Mas é a passagem, né? E mesmo que a gente falasse, não adianta falar. Eu não consigo largar ele. Não consigo largar, ele está comigo, é dia e noite, eu sinto ele. Eu sinto o cheiro dele, eu sinto a pele dele, eu sinto ele comigo todo dia, toda noite. Vivia, na verdade, um tormento, né? Ela sentia fisicamente a presença dele. Ela sentia fisicamente a presença dele. Aí, tá. E a senhora está disposta a se libertar? Deixar com que ele vá para onde ele tem que ir? Eu tô, mas eu não consigo fazer isso. Eu falei, então tá. Então a senhora faz o comando que eu fizer aqui, você faz também. E vamos resolver esse problema hoje. Está disposta a fazer isso? Ah, eu estou disposta. Falei, então vamos lá. Aí começamos a fazer a sessão. Em meio à sessão, ela já mudou de fisionomia. Eu perguntei, tá tudo bem? Sim, tá tudo bem, tô tranquilo. Aí, de repente, ela fala, já foi. Do nada, assim? Do nada, já foi. Depois a gente continua trabalhando e a pessoa simplesmente, ela tá bem, tá ótima, tá tranquila. E um senhor que eu trabalhei, um senhor com 74, 76 anos, acho que ele tem. Deve ter uns 78 hoje, 79 anos. Hoje, né? Uhum. Mas tá vivo ainda. Ele também não largava a esposa dele. Esse senhor foi, assim, uma experiência muito bacana, porque ele simplesmente, ele viu, ele sentiu. Esse acho que foi uns 10 minutos. Mais rápido ainda. Mais rápido ainda. Daí ele só falou assim, ele olhou para mim. O que está acontecendo? Eu falei, tá tudo bem, senhor?
Sim, tá tudo bem. Daí ele chorava, sabe? Ele rolava as lágrimas do rosto dele, de molhar a camisa dele, pingava assim dos dois lados do peito dele. E daí ele... Mas o que que tu fez? Eu falei, não, eu não fiz nada. Quem fez foi o senhor. O senhor abriu a sua mente e simplesmente o senhor liberou que a sua esposa partisse. Sim, porque eu tô vendo, ela tá indo lá, olha, ela levantou a mão assim, olhou fora da porta e foi, sabe? Olha só que forte isso. É muito, é muito forte. Mas então ali, ele mesmo que libertou. Ele que libertou, porque quem segura é a própria pessoa. Ele não, ele não libertava ela. Olha Ele só, segurava. ele não libertava ela. Ele não queria ficar sozinho. E não tá na Não hora. aceita, então, não esperava. Ele não queria ir, ele não deixava ela ir, mas não tá na hora dele ir também. E não precisa falar nada, é pouca coisa. Sabe? É só trabalhar. Por que que acontece isso? Por que que o Aura Master faz isso? Ele ativa a cura automática da sua aura. O que que é a nossa aura? É a nossa energia vital. E através da energia vital, você abre caminhos. Você abre a sua mente, você abre a sua visão. Se torna assim uma visão ampla que acontece em questões de segundos. E todo mundo tem. Nós temos esse poder na nossa aura e ela até então não tinha sido revelada a ninguém. E ela é tão simples e tão prática e tão fácil que ela chega a ser desacreditada pela praticidade que tem. Porque não tem assim nada de sofisticado. Você não tem que criar uma Babilônia para isso. Você não tem que ficar invocando os deuses e os anjos e arcanjos. Você simplesmente vai chamar e ativar a sua energia vital. Olha a diferença. Ou seja, é você com você mesmo. É você com você mesmo. Não existe nada externo que venha de forma complementar isso. Você não precisa tomar nenhuma medicação, não precisa nada. Nada. A única coisa que você pode tomar se sente é um gole d'água. A boa e velha água, somente. A boa e velha água para molhar a boca e seguir a vida em frente. Então não tem nada de esotérico, não tem nada de coisa fora da situação de... Porque não dá, porque isso é coisa não sei das quantas, que isso é coisa não sei. Não. É coisa natural e é nossa. Isso que é bonito, sabe? Ou seja, então não envolve religião, nada desse tipo assim. Não tem envolvimento com religião, não tem envolvimento com seitas, não tem religião com filosofias, não tem envolvimento com nada a não ser com você mesmo, com o seu propósito de vida. E qual é o meu propósito de vida? Viver a vida. Esse é o meu propósito. E viver bem, né? E viver bem, com qualidade. E o que é ter qualidade de vida? Ter saúde. E daí se pergunta, e o que é ter saúde? É viver em paz. E para viver em paz, o que precisa? Olha, é uma pergunta atrás da outra que vai preenchendo e é um quebra-cabeça. E aonde está tudo isso? Dentro de você. As respostas estão aqui. Estão todas dentro de nós. Você não adianta buscar a resposta lá na Inglaterra, não sei aonde, que não vai ter, porque a resposta está dentro de você. Isso que é bonito. Isso é muito bacana, né? Isso é muito... Eu falo que isso tudo é muito divino. Porque nós somos, e eu acredito, e sinto, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus é universal. Ele não tem, ninguém é dono dele. Certo. Ninguém é dono dele. Agora, dentro de cada um de nós somos imagem e semelhança. Então, se nós somos imagem e semelhança, nós temos quem dentro de nós? Nós temos Deus. Próprio Deus. O próprio Deus, né? E é esse próprio Deus que faz tudo isso. Eu acredito que seja isso. Uhum. Porque através da nossa aura, através da nossa energia vital, que daí tem os pontos, que daí já não entraria numa outra dimensão, né, da vida, que não vamos aqui ficar explicando e dando aula para ninguém, mas é dentro disso que vai acontecer tudo isso. Então, simples e fato assim. Simples assim. Simples assim. E falando em simplicidade, os atendimentos. A pessoa precisa estar lá com você ou ela pode fazer à distância? Fala para nós um pouquinho disso. Olha, a gente até porque é bem prático, né? Trazendo essa novidade prática aqui, a Clementina vai explicar para nós. Porque assim, ó, inclusive eu tenho meu relato para fazer. Eu, como um bom repórter,
fui até a residência da dona Clementina e participei de uma sessão. Depois ela falar pra gente como é que vai funcionar, eu vou contar para vocês como foi. Para fazer os atendimentos, para atender uma pessoa, a gente usa 3, pode ser presencial, pode ser por videochamada e ela pode ser à distância. O que significa essa distância? A pessoa não precisa estar presente, com nada. Tendo simplesmente o nome da pessoa, eu posso trabalhar. A sessão que eu fiz com você, eu tendo lá Rafael, sobrenome? Rafael Lima. Rafael Lima. Eu tendo lá escrito Rafael Lima, eu vou entrar no seu hiperfluxo, né, fazer abrir o hiperfluxo através de uma técnica. Técnicas existem para isso, são receitas, né? E através dessa receita, dessa técnica, eu vou fazer o trabalho que eu fiz com você lá presente. Você poderia estar dormindo, ou passeando, ou aqui fazendo uma entrevista, como você está agora, e eu lá trabalhando contigo tranquilamente. Então, a pessoa não precisa nem estar focada aqui, parar lá no trabalho dela para... Não. Não precisa? Não. Ela não precisa nem saber o que está sendo feito. Olha só, nem saber. Não precisa nem saber. E esse é um outro caso que a gente pode relatar. Eu trabalhei muito com isso, com pessoas que, à distância mesmo, até pessoas que não têm assim, elas não têm problema de audição, que tem que ficar repetindo muito, se perdem, não conseguem entender, e daí a gente fala, não tem problema, a gente faz à distância. Você pode descansar, pode dormir, o que você quiser fazer, não tem problema, a gente faz à distância e vai funcionar. Então a gente, às vezes, avisa a pessoa, então vamos fazer, tá, tudo bem. Mas há casos em que a gente faz e a pessoa nunca ficou sabendo. Porque a mãe pediu para fazer. A gente não está invadindo a privacidade dela, porque existe alguém responsável por essa pessoa. Autorizando isso, autorizando, né? A gente não faz sem autorização de alguém da família, isso não. Aí seria uma agressividade até, né? Sim. Você invadia a privacidade da pessoa, entrar na aura dela, né? Fazer a coisa acontecer. Mas quando alguém autoriza, eu gostaria porque a pessoa está sofrendo e não pode fazer, e não quer e não aceita. Porque tem gente que é assim, né? Não quer, não aceita e simplesmente não quer. Aí o que acontece? Se a família autorizar, ela vai ter os benefícios e tá tudo certo. Tá tudo certo. Pessoas que estavam lá. É difícil da gente relatar coisas, né? Mas pessoas que estavam sofridas por vícios, por tanta coisa, e de repente largou do cigarro. Olha só. Largou de coisas entorpecentes. Já aconteceu. Já teve casos que eu ajudei e a pessoa simplesmente, a pedido da família. Não sei o que você fez lá, mas meu filho não tá mais na droga, não tá mais fumando, não tá mais bebendo. E sem ele saber. Isso é algo muito forte, né? É algo muito forte. Então, veja bem, quando uma mãe pede, principalmente uma mãe pede, um pai pede que eu preciso fazer alguma coisa para meu filho e não sei o que fazer, está perdido, é algo que dá para ser feito. Isso é... Aí vamos dizer, é pecado? Será? Acho que não. Ajudar alguém nunca Acho que não, pode porque ser está pecado. trazendo ele para a luz. Exatamente, está fazendo algo em benefício da pessoa, Exatamente. né? E tem tantos relatos para fazer. Tem, né? Bom, eu vou falar do meu. Como eu já adiantei a vocês, eu fui até a casa da dona Clementina e do seu Lídio. Então a gente começou a participar da sessão de Aura Master. E aí primeiro você fica muito confortável, eles me receberam muito bem. A gente fica sentado e aí começa... Eu não vou dar todos os detalhes aqui, né? Mas começa um rito assim bem calmo, com palavras doces, com gestos simples. E aí você pode escolher ficar de olho fechado, de olho aberto. E eu escolhi ficar de olho fechado, a senhora bem lembra. E, inclusive, quando eu cheguei na sua casa, não havia luz. Tinha acontecido uma queda de energia, né? Nós estávamos sem luz lá, o ambiente estava escuro. E aí, eu lá de olho fechado e tal...
E começou a realizar a sessão e tudo mais. Eu comecei a sentir uma espécie de leveza. Eu posso relatar para vocês com certeza. Eu me senti leve e garanto para a senhora que não havia, como você mesmo disse, não havia chegado na metade da sessão. Eu comecei a sentir uma espécie de leveza, algo mais... como se tivesse o meu peso estivesse diminuindo no sofá lá. E depois, quando eu abri os olhos, as coisas estavam bem mais claras, assim, parece que o ambiente estava mais claro. É um relato pessoal, né? Cada pessoa pode reagir de forma diferente, mas é muito mais leve, eu posso adiantar para vocês. Eu, graças a Deus, não sofro nem depressão, nem ansiedade, nem nada, mas mesmo assim, sem ter grandes preocupações, é impressionante a eficácia e a rapidez do método da Dona Clementina. Porque, de fato, né, eu, inclusive, Dona Clementina, sou alguém um pouco mais cético quanto a... Mas, assim, é inegável que você sai dali muito mais leve. Eu ficava batendo nessa tecla porque parecia que eu estava mais leve e enxergando coisas de forma mais clara, mais objetiva, assim, e muito mais alegre. Né? Esse é um breve relato, né? Eu poderia passar mais tempo aqui descrevendo a minha experiência com a terapia Aura Master, mas é um breve relato. Então eu tenho certeza de que todas as pessoas que passaram com a Dona Clementina sentiram, inclusive mais do que eu, né, a Dona Clementina. Porque realmente é algo rápido, algo que totalmente indolor, né? Você só relaxa e é guiado pela Dona Clementina. Né, Dona Clementina? É isso daí. É nessa simplicidade. É simples assim. É simples assim, né? Eu acho que assim. Essa, inclusive, é a palavra para definir a Aura Master. Simples. Fácil. Simples e fácil, sem rodeios, sem problemas, sem nada. E olha, dá para trabalhar milhares de situações. Muitos problemas, né? Muitos. Não tem, eu acho que assim, se fosse pôr num papel, precisaria de muita coisa. Então, só para concluir aqui o que você comentou e o que a gente comentou até então, o que o Aura Master pode fazer? Para quem? O que e como, né? Então, por exemplo, destravar a sua prosperidade, gerar riqueza e acelerar seus meios a vida financeira. Trazer resoluções instantâneas para problemas e conflitos. Obter em instantes mais energia, disposição, vontade de viver e motivação. Um outro exemplo. Elevar imediatamente a sua vibração e a sua energia vital. Imediatamente. Curar e equilibrar relacionamentos e aproximar pessoas certas. Tem pessoas que têm um imã para atrair... Coisa ruim. Você que falou. Mas tem, né? Tem. Isso é inegável. Tem. Acabar com a carência, o sentimento de abandono, a rejeição, o vazio existencial, que hoje o vazio existencial é um problema sério na humanidade. A pessoa tem tudo, mas ela se vê sem nada. Então, esse vazio existencial, ele faz um ajuste muito rápido. Também, uma sessão, 2, a pessoa está se sentindo dentro do seu quadrado, como se diz, né? Aumentar a sua confiança, a autoestima, eliminando as raízes profundas do medo, da vergonha, da timidez, da fragilidade emocional. E assim vai. Nós temos aqui, se eu fosse ler isso daqui, dá umas 3 páginas aqui. E daí tem agora a gente está na fase, esse aqui é fase 1. Na fase 2, nós estamos trabalhando, que é um trabalho assim lindo e maravilhoso, que trabalha com a família, estritamente direcionado para fazer um alinhamento familiar, eliminando todas as barreiras que uma família possa... Toda família, você já tem nome de família. Uhum. Família já é um problema. Quer dizer, por que é um problema? Porque todos têm que viver e conviver. Eu tenho que entender a qualidade e conviver com o defeito. Entre defeito e qualidade, todo mundo tem. Sim. Então, família é um problema por ser uma família. É simples. Sempre assim, vai haver, né? Sempre vai haver um desentendimento. Agora, quando há um desentendimento de desequilíbrio da família,
Então, existe o quê? O trabalho que se faz é fazer o alinhamento da família e fazer cada um assumir a sua dentro de uma hierarquia. Uhum. Porque no mundo da família de hoje, a hierarquia parou de... Ela perdeu muito. Porque quem manda em casa? A mãe e o pai e a mãe. Quer dizer, são os dois que formaram a família, eles têm... Porque toda a responsabilidade cai por cima deles. Sim. Então, quando se fala de família, hierarquicamente, nós vamos ter quem? Pai e mãe e filhos. Hoje os filhos mandam mais do que os pais. E eles querem mandar mais e eles se acham que eles têm o direito de fazer isso. Então, nesse direito de fazer isso, as famílias às vezes se desalinham. Isso gera os conflitos, né? Geram os conflitos e nesses conflitos gera separações, geram brigas, intrigas. Quer dizer, tudo de ruim vai acontecer, né? Uhum. Então, dentro desse alinhamento familiar, se trabalha muito e os resultados são bacanas demais. Fazer um alinhamento de casais que estão numa briga entre separação, por exemplo, já não se acertam mais. Tem N situações de casos que a gente conseguiu consertar. Consertar no sentido, assim, de dizer entendimento tanto de um lado quanto do outro. E eles se alinharem e saber que eles se escolheram para viver juntos e eles vão assumir esse compromisso. E uma coisa bonita dentro disso tudo, a pedido de uma mãe, isso foi agora, dezembro, foi o último Natal, ela falou, não é daqui, é bem longe daqui, mas eu alinhei um casal a pedido da mãe, que eu trabalhei à distância. Não foi fácil. Não foi fácil, eu tive que, inclusive, trabalhar umas sessões a mais pelo fato de... Eram duas pessoas, então eu tinha que trabalhar a família, mas dentro dessa família tinha filhos e dentro dessa família tinha uma sogra. E uma das mães tentando consertar essa família que estava numa baderna só, numa bagunça só, e eles não se acertavam. E a gente conseguiu canalizar e acertamos o casal. O rapaz não queria separar, mas não conseguia conviver. Não queria separar dos filhos, mas não se dava com a mulher. Uhum. Por motivos que só ele sabe e eu não quis saber e até agora não sei também. O problema é deles, não era meu. Sim. Mas eu fiz o alinhamento como casal. Que se era para ficar junto, eles iam ficar. Resultado? Agora, no mês passado, daí a mãe ligou, a mãe do rapaz, né? Que pediu para a gente trabalhar. Eles foram viajar. Uma segunda lua de mel. Eles estavam acertados, se acertaram, viveram bem e foram fazer uma viagem para comemorar. Para comemorar e estava tudo bem. Felizes da vida. Ela falou assim, eu vejo eles vivendo o início da vida a Olha dois. só. Se acertaram, foi fantástico. Foi fantástico. À distância. À distância, né? À distância. Eles não participaram do trabalho. Olha só. Eles não eu digo trabalho no sentido de dizer, eles não participaram do envolvimento daquilo que foi feito. Uhum. Que eles eram o foco principal, mas não integravam, né? Até porque ela achou que a nora dela não ia aceitar. Ela falou, se eu convidar para ela participar, fazer, a probabilidade dela chutar o balde vai ser bem maior. Chutar o balde é uma expressão que eles usam, né? Uhum. Quer dizer, não vai dar certo mesmo, então vai que vai, né? E se alinharam. Olha que beleza. Tem 3 crianças. Onde é que vão ficar essas crianças? Até quando vai dar? Eu não sei, porque aí é decisão dele. Sim. Mas, pro momento, eles estão vivendo em paz. Funcionou bem. Funcionou, estão vivendo bem. Olha só, isso é algo... Inclusive para casais. Então, agora a gente já sabendo, tem gente aí que pode estar brigado, pode ter algum problema aí, ó. Fique de olho aí na Dona Clementina que ela vai ajudar no seu relacionamento. Dona Clementina, eu gostaria que a senhora fizesse, então, um convite agora para encerrar o programa para essas pessoas que querem lhe procurar, às vezes que estão com problemas, seja, como a gente mesmo falou, existem várias e várias possibilidades onde a Aura Master pode ajudar. E para encerrar, então, eu gostaria que a senhora fizesse esse convite para essas pessoas que estão nos assistindo agora.
Tá, só antes disso eu ia dizer assim, além dos casais, a gente trabalha também em empresas. Ah, olha só, empresa. Empresas que estão aí precisando de ajuda, precisando de... É no mesmo No caminho. mesmo caminho. Abrindo caminhos para que a empresa se Certo. deslanche, né? Fica a dica aí, pessoal. Isso aí. E para o ambiente também. Olha só. Se até quer esse pro- ambiente aqui mais leve, mais tranquilo, também é feito. É com a Hora Master. Com a Então. Aura Master. Precisou de ajuda, a Aura Master está aí. Tá aí. Está aí para o que der e vier. Então vamos lá, dona Clementina. Tranquilo assim. Eu acho assim que, como a abrangência desse programa é bastante extenso, né? Tem muita gente que vai ouvir, tem muita gente que vai ficar na dúvida, mas para isso a gente vai deixar o contato. Sim. Depois o Rafael aí coloca os contatos aí, Sim. tranquilo. Vai ficar na descrição do texto, pessoal, lá embaixo, o contato da dona Clementina. Aí dentro desse contato vocês podem entrar e a gente faz o que precisa ser feito. Se você precisar, estamos aí para ajudar. A Aura Master resolve a vida de tudo e qualquer. E agora, a cereja do bolo. Para quem tem animais de estimação e os animais estão doentes, estão aborrecidos, estão meio desalinhados, a Aura Master cuida deles também. A Hora Master é um pacote completo, É então, um né? pacote completo. Cuida das pessoas, cuida dos animais de estimação e cuida dos ambientes. E não tem o que fazer. A Aura Master é tudo. Ele veio para ficar, vai ser a terapia. Ah, e outra coisa. É reconhecido pelo MEC. Isso aqui está reconhecido, não é coisa fria. E outra coisa, é brasileiro. A localização de tudo isso é na Serra Gaúcha. Olha só. Na Serra, a Luz da Serra, fica perto de Porto Alegre. Naquele lugar frio lá, como é que é? Onde as pessoas vão para comer Gramado, chocolate. Canela? Gramado, Canela. Por lá, então. É por lá. Olha só. Bacana. Lá tem a sede. A sede, então, da A Hora sede Master. é lá. É Nova Petrópolis. Nova Petrópolis. Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Então é isso, pessoal. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. E fica a dica aí, hein? Logo mais no texto vai ter os contatos da dona Clementina e qualquer coisa vocês entrem em contato com ela. Dona Clementina? Isso, e daí a gente vai já estamos aí alinhando para ter um ponto de atendimento aqui na cidade, juntamente com a terapeuta Kelly, no Raios de Luz. Olha só, novidade então. Provavelmente a gente já vinha aí, às vezes, querendo falar do assunto, né? E a gente recebeu um convite dela e provavelmente a gente vai aceitar. Que bacana. Que bacana. Então, agora fica até mais prático, né? Que a pessoa aí na cidade mais concentrada pode vir aqui mesmo, né? Pode vir aqui na cidade, daí provavelmente será os atendimentos, se a gente se acertar certinho, né? Se acertar certinho de tudo que vamos fazer, nas sextas-feiras a gente vai estar atendendo no Raios de Luz. Então tá certo. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.